Salmo de número 60, verso de número 12. Em Deus faremos proezas, porque Ele é quem pisará os nossos inimigos. Em Deus faremos proezas, porque Ele pisará sobre os nossos inimigos. Pode se sentar glorificando a Deus. Quando eu olho o Salmo de número 60, verso de número 12, e o Salmo 108, verso de número 13, eles têm o mesmo versículo. Esses dois salmos, 60 e o 108, eles começam com versículo com assuntos diferentes, mas terminam com o mesmo assunto e com o mesmo versículo. Em Deus faremos proezas, porque Deus pisará em nossos inimigos. E o que eu aprendo com isso? Todos nós começamos em uma vida de pecados diferentes, erros diferentes, mas todos em pecados. Mas o nosso final será o mesmo na presença de Deus. É céu, é vida eterna, é glória, é promessa. Deus disse: o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem chegou o coração, está preparado para cada um dos seus. Nesse culto de cura e libertação, Jesus vai curar, Jesus vai libertar, Ele vai salvar, vai revestir cada um de nós com seu Espírito Santo. Tem renovo essa noite, tem renovo essa noite, tem renovo essa noite. Parece que tem irmão que acredita, tem renovo essa noite. Aleluia, oh glórias, Deus eterno. Essa palavra é de Cristo. Falar de Cristo é falar daquele que nos traz lições extraordinárias. E dentre milhares e milhares dessas lições eu pude extrair 3 delas. Primeiro, Gênesis 1, Deus criou todas as coisas, o céu e a terra. Jesus Cristo é Criador. Mas Ele não deixou a criação, depois de criar, virou as costas para a criação. Mas em Hebreus capítulo 1, verso 3, o escritor de Hebreus diz: Ele é o resplendor da glória de Deus, e Ele sustenta todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Mas Deus disse para Abacuque: estou fazendo uma coisa nova. Deus traz novas todas as coisas. Cristo é Criador, mas Ele também sustenta a sua criação, e Ele traz novas todas as coisas. O que passou, passou. O que você fez, já fez. Jesus já perdoou. Foi lançado no mar do esquecimento. Ele tem agora uma novidade de vida e uma nova história escrita de glória para a sua vida. Aleluia. Aleluia, Deus. Essa é a palavra do Senhor. Essa é a palavra que tem poder, é a palavra de Cristo. E que palavra é essa? É uma palavra inerrante, infalível, absoluta, inefragável, inerrante, absoluta e suficiente, que tem poder para transformar a nossa vida. Mas pregador, tem como mostrar na Bíblia que essa palavra tem poder e transforma? Mostra agora. Romanos capítulo 12, verso de número 1, a palavra transforma. Mateus capítulo 24, verso de número 35, a palavra não há de passar. Isaías capítulo 40, verso de número 8, a palavra permanece eternamente. Hebreus capítulo 3, verso de número 7 e 8, o escritor aos Hebreus diz: quando ouvires a voz de Deus, não endureça o vosso coração. Por quê? Porque a palavra, quando Deus fala, ela não se ouve somente com os ouvidos, mas também com o coração. Verdade. Se você ouvir somente com os ouvidos, você não vai sentir nada, não vai acontecer nada, ainda corre o risco de ir embora e dizer: o pregador não tinha palavra, o culto estava frio e não valeu de nada. Mas se você ouvir com os ouvidos, mas também com o coração, misturado com fé, essa palavra vai transformar e alimentar a sua vida. Aleluia.
Oh, glória. Jesus, Ele é Deus, mas também é homem. Pela encarnação, o Deus Espírito se fez carne e habitou no meio de nós. Os profetas anunciaram aquele que há de vir, Cristo, nascer em Belém, numa manjedoura, ser adorado pela multidão de anjos e por 3 reis magos. Mas, aos 12 anos, estava no templo ensinando doutores. Por quê? Porque ele é mestre por excelência. Mas aos 30 anos começa o seu ministério terreno, e durante 3 anos e meio, ele pregou, anunciou o reino dos céus, arrependei-vos. Ele fez milagres, prodígios e maravilhas, curou, libertou, salvou, transformou vidas, resgatou aqueles que estavam no lamaçal do pecado, nas trevas, para a sua maravilhosa luz. E ele não mudou, ele é o mesmo antes, hoje, eternamente. Da mesma forma que ele curou, que ele libertou, nesse culto de cura e libertação, ele vai mover a nossa vida. Mas depois de se cumprir os 3 anos e meio, ele foi julgado, condenado, crucificado, morto e sepultado. Mas eu tenho uma boa notícia: ao 3º dia ele ressuscitou. O túmulo está vazio. E depois de ressuscitar, ficou mais 40 dias ensinando os discípulos acerca do reino de Deus. E subiu ao céu, se assentou no seu trono de glória, ao lado do Pai Todo-Poderoso. Ele nasceu como homem, não deixou de ser Deus, mas ele subiu na glória como Deus e não deixou de ser homem. É difícil de entender, eu explico, eu vim para isso. O anjo Gabriel disse: Maria, o Espírito de Deus virá sobre ti e te cobrirá como uma sombra, e de ti nascerá o Santo, e será chamado o Filho de Deus. O Filho de Deus, o Filho do Altíssimo. E quem é Ele? Aleluia, Deus. Vou explicar melhor. Ele chorou por um amigo em Betânia, mas pela palavra do seu poder ele disse: Lázaro, sai para fora. Por quê? Porque ele é a ressurreição e a vida. E se você crer, mesmo que morra, viverá. Ele se cansou e teve sede, se sentou no poço de Jacó, mas pela palavra do seu poder ele disse: quem tem sede vem, eu tenho água da vida eterna. Ele se cansou e sentou no poço, mas ele subiu no monte e disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele dormiu na popa de um barco em meio à tempestade para nos ensinar: quem tem natureza humana, mesmo na tempestade, pode dormir tranquilamente. Aleluia! Mesmo na tempestade, pode dormir tranquilamente. Eu ouvi uma glória a Deus essa noite. Mesmo na tempestade, quem confia em Deus pode dormir tranquilamente, porque confia que dele vem a bonança. E pela palavra do seu poder ele disse: vento e mar, cala-te, e houve grande bonança. Oh glória, estou sentindo uma graça e a presença de Deus essa noite. Glória. Ele disse: tenho fome. Ele disse: eu tenho fome, mas se você der 5 pães e 2 peixinhos, você vai ver o que ele vai fazer na sua vida. Uma multidão alimentada. O que é pouco para você é o suficiente para Deus fazer um milagre na sua vida. O que é pouco para você é suficiente para Deus fazer um milagre na sua vida. Porque por causa dessa mão levantada, irmã, Deus pode prover, mesmo se estiver faltando e tenha pouco, Ele pode multiplicar. Coloca na mão dele, pela palavra do poder. Ele levantou o céu, deu graça e repartiu, e uma multidão foi alimentada. Aleluia! Oh glórias! Deus tremendo e santo. Meus irmãos, não há nada bom em nós, mas tudo que Deus faz é bom. E o que Deus faz
Ele fala. E quando Deus fala pela sua palavra, Ele transforma. Pela palavra do seu poder, Ele muda vidas. Oh, glória. Meus irmãos, só para quem gosta de palavra, só para quem gosta de palavra, Deus usa homens e mulheres. Deus usa seus servos, suas ferramentas insignificantes para fazer grandes milagres. Deus usa os seus ferramentas insignificantes para fazer grandes milagres. Dá para mostrar na Bíblia? Eu mostro agora. Deus usou Moisés, foragido da justiça, matou um egípcio, com 80 anos no deserto, pesado de língua, avançado de idade, e com a ferramenta insignificante, um cajado, ele abriu o mar vermelho para o seu povo passar. Deus está abrindo caminhos que estavam fechados para você avançar. O que te pedia de caminhar, o que te pedia de avançar, Deus está abrindo caminho aonde não havia. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai, e ninguém chega ao Pai senão por mim. Deus usou Josué, servo de Moisés. Quem é menino e menina na fé não vai entender, mas quem é amadurecido e é cheio do Espírito Santo e já cresceu na fé, vai entender e não vai se afastar, mas vai se fortalecer mais ainda na presença de Deus. O texto diz: Josué, servo de Moisés. Por quê? Ninguém que não aprendeu a servir a sua liderança jamais terá condição para ser um grande líder. Quem não aprendeu a servir a sua liderança jamais terá condição para um dia ser um grande líder. Se você não serve a sua liderança, jamais terá condição para ser um grande líder. Mas se você serve a sua liderança, um dia Deus já está começando a sua boa obra para terminar, como disse essa noite. Ele vai te capacitar para ser um grande líder, para ser uma grande liderança no seu lar, no seu trabalho, dentro da igreja, aonde você pisar as plantas dos pés. Deus te levanta, Deus te levanta e Ele te usa pela palavra do seu poder. Deus usou Sansão, mais carnal do que espiritual, com uma ferramenta insignificante, uma queixada de jumenta. Deus fez um grande milagre, matou 1000 homens, 1000 filisteus, 1000 inimigos do povo de Deus. É Deus que dá vitória. É Deus que dá vitória, é Deus que dá vitória para o seu povo, é dele que vem a vitória. Mas Deus usou Davi, o menor de sua casa, não tinha potencial para nada, estava no pasto, mas depois que ele foi ungido rei pelo profeta Samuel na casa do seu pai, tem pessoas que vai ser honrada na casa dos seus familiares. Depois que ele foi ungido rei e o Espírito Santo se apoderou sobre ele, diz o texto, com uma ferramenta insignificante, uma funda e uma pedra, ele venceu um gigante, Golias. Não existe nenhum impedimento, nenhum inimigo tão grande que um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo não possa vencer. Se o Espírito Santo está sobre a sua vida, fica tranquilo. Pode vir quantos gigantes quiser, leão, urso, gigante, Golias, qualquer dificuldade e levante na sua vida, você vai vencer, vai cair por terra essa noite, na presença de Deus. Aleluia, Deus. O Espírito Santo está no nosso meio. Grifo meu. Jesus disse: se na igreja Toque de Deus em Narandiba tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está no meio. Ele está no nosso meio. Jesus disse: eu vou ao Pai, mas enviarei outro Consolador. Quando ele diz outro, no original ele está dizendo: eu vou enviar outro da mesma essência, da mesma natureza e da mesma origem. Se tem a mesma essência, a mesma natureza, a mesma origem, se Deus e Cristo, o Pai, é Deus, o Espírito Santo também é Deus. E se Ele está no nosso meio, o próprio Deus está.
Estou vendo que tem irmãos que gostam do Espírito Santo. Ele capacita para toda boa obra. Ele capacita para toda a obra. Por quê? Porque todas as vezes que Deus quis habitar no meio do seu povo, do seu Espírito, capacitou alguém. Todas as vezes que Deus quis habitar no meio do seu povo, do seu Espírito, capacitou alguém. Quando Deus quis habitar no meio dos hebreus no deserto, o seu Espírito capacitou Eliabe e Bezalel para fazer o tabernáculo. Mas quando Deus quis habitar no meio dos hebreus em Jerusalém, do seu Espírito capacitou Salomão para fazer o templo. Mas quando Deus quis habitar no meio dos hebreus que voltavam do cativeiro, do seu Espírito capacitou Zorobabel e Josué para fazer a segunda casa. Por quê? Porque é a glória da segunda casa. Porque a glória da segunda casa. Porque a glória da segunda casa será maior que a da primeira. A glória será maior do que antes. Aleluia. Mas quando Deus não quis habitar, mas fazer morada, Ele não capacitou ninguém. Ninguém era capaz. Então o que Deus fez? Ele mesmo veio, Ele mesmo fez. Aleluia. É difícil de entender. O Deus Espírito se fez carne e habitou no nosso meio. Aleluia. Deus, Ele é Deus, Ele é homem. Ele está na glória, mas está no meio da sua igreja. Aleluia. Deus quer fazer morada. E quem é Ele? E quem é Ele? Para Pedro, Pedro diz, depois que Jesus faz uma pergunta nos termos de Cesareia, ele diz: o que vocês dizem que eu sou? Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disseste bem, Pedro, porque não foi carne e sangue que te revelaste, mas meu papai que está no céu. Sobre essa pedra, tu és Pedro, mas sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Aleluia. As ânsias da morte, o Hades, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Nada, nenhum mal externo vai prevalecer diante da igreja de Cristo essa noite. Aleluia, Deus, glória a Jesus. Mas para Isaías diz: Ele é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, raiz de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco, Deus conosco, Deus conosco. A companhia dele está aqui essa noite, Deus conosco essa noite. Mas Jó diz: eu só conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Tu és o Redentor que vive, e nenhum dos seus projetos pode ser frustrado. Operando Deus, quem impedirá? Ferramenta nenhuma preparada contra ti, e nenhuma língua no juízo vai prevalecer para aquele que recebe essa palavra essa noite. Oh, glórias. Maravilhoso Deus. Toda atenção é pouca agora. Estou finalizando. A presença, o Espírito Santo, a glória, o Espírito de Deus, ele vinha no tabernáculo, no deserto, mas depois ia embora. Esse Espírito, essa presença, essa glória, na inauguração do templo de Salomão, veio, mas depois foi embora. Diz o texto que quando, antes dos levitas tocarem, cantarem, a glória desceu, só para ensinar que Deus não precisa do homem nem da mulher para a sua glória descer, e aprender que não é porque você canta melhor, não é porque você toca melhor, não é porque você toca instrumento ou canta afinado que a glória vai descer, não é pelo que você faz, mas é pelo que Ele já fez na cruz do Calvário por você. Aleluias. É pelo que Ele fez. Mas a glória no tempo de Salomão vinha e depois ia embora. Mas Cristo disse para os discípulos: eu vou destruir esse templo e ao terceiro dia levantarei outro. Só João pegou, ele disse, ele fala do seu corpo.
E que templo é esse? Paulo diz: vós sois o templo, vós sois o templo, vós sois o templo. Não entristeçai o Espírito Santo de Deus, aquele que intercede com gemidos inexprimíveis. Vós sois o templo e a glória. Jesus está orando ao Pai e dizendo: Pai, devolva-me aquela glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Vai fazer o que, filho? Eu vou dar para aquele que tu me deste. Que glória é essa? Paulo diz: andamos de glória em glória. Você tem a glória, você é o templo de Deus. Só quem tem o Espírito de Santo de Deus pode levantar a sua mão e glorificar a Ele. Ele é digno. Aleluia. A glória, a segunda casa, com a glória maior, vinha o Espírito Santo, mas depois ia embora. Mas em você permanece. Em você permanece. Quem tem o Espírito Santo